Podcast Boca Cheia, o pod que enche a boca para contar a sua história. Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Passando Raiva e a história de hoje que eu vou contar é da Tereza. Então, vem passar raiva comigo. Tereza é uma jovem carioca, moradora do Rio de Janeiro, cresceu ali no seu bairro, fez muitas amizades e todo mundo do bairro conhecia ela. Tereza, uma pessoa super querida aonde morava, resumidamente. Tereza conheceu um rapaz que morava no bairro vizinho dela, namorou com ele por meses e, como a maioria dos casais, eles tinham seus problemas, as suas brigas, ciúmes, coisas de casais, né? Mas que sempre no final acabavam se resolvendo da maneira deles, mas se resolviam. Mas os amigos da Tereza começaram a observar um comportamento estranho do rapaz. Ele parecia tratá-la mal às vezes na frente das pessoas. E às vezes Tereza se queixava das coisas que ele fazia com ela, do tipo, mandava ela calar a boca, proibia ela de sair com os amigos, mandava ela parar de falar até com alguns amigos que ele tinha ciúme, né? E até fazia a Tereza brigar com os membros da família dela, tipo irmão, até a mãe da Tereza, ele fazia a Tereza brigar. E era bem complicado isso, né? Os amigos de Tereza começaram a se mostrar preocupados com ela, porque Tereza precisava de um conselho. Então os amigos viviam falando com ela: Tereza, você precisa cortar isso dele. Você não pode aceitar esse tipo de situação. Tereza, você precisa conversar com ele. Porque não dá pra te tratar assim dessa forma na frente das pessoas, enfim. sempre dizia que ia resolver e nunca resolvia nada. Gente, eles só namoravam. Não eram casados, não moravam juntos, mas mesmo assim, sendo a namorada dele, ele sempre monitorava ela, manipulava ela em tudo. Tudo que Tereza fazia, ele tinha um controle total sobre ela, tá? E ele conseguia fazer isso muito bem, né? Então, ele manipulava real a Tereza. Alô, mulherada, vamos acordar pra vida. Já cortar o mal pela raiz, hein? Se seu namorado tá assim com você, imagina quando tiver casado. Então, por favor, vamos se policiar. Recado aí pra vocês. Enfim, então, um dia eles estavam em uma festa. Tereza estava sem dinheiro no dia para chegar no local. E ela sempre trabalhou, né? Sempre teve seu dinheiro. Mas naquele dia ela não podia, tá? Era fim de mês, ela só ia receber uma grana de um trampo que ela tinha feito um dia anterior. Então, ela estava sem grana, sem dinheiro, mas ia ter no dia seguinte. Ele chamou ela para ir na festa com ele e ela foi. Passaram a noite toda bem, ele apresentou ela aos amigos dele, beberam, se divertiram na noite. Quando, do nada, ele surtou. Começou a sentir ciúme dos amigos dele. Tereza, coitada, ela fala que ela nem saía da frente dele. Dançava e conversava com todo mundo sempre na frente dele. Assim, sabe, ela de costas, ele abraçando ela por trás. E mesmo assim, ele deu essa surtada do nada. Brigou com ela, gritou, fez mal vergonha. Foi um vexame. Fez aquele escândalo, como se tivesse feito alguma coisa muito grave. Coitada, né? No meio da noite. Então ele simplesmente deu essa louca, né? Ele deu essa surtada e deu as costas pra ela e foi embora. Gente, ele largou a Tereza no ambiente, na festa, e foi embora. Tereza não tinha R$1 naquele dia, gente. Não tinha como chamar um táxi aplicativo para ela ir para casa. Não tinha nada que ela podia fazer por conta dela ali, para ela poder se safar. Os amigos do surtado resolveram nem falar com a menina para não dar nenhum problema no futuro, porque parecia que eles sabiam que o menino era surtado e para não arrumar nenhum problema lá na frente, todo mundo deixou para lá. Então nem perguntaram para ela se ela precisava de ajuda para alguma coisa. Ou seja, até os amigos dele é um bando de banana mole. Gente, fala sério, né? E aí, no meio da noite, ela resolveu então pedir ajuda para um de seus amigos, né? Para que alguém fosse buscar ela ou alguém pedisse um táxi para ela,
porque ela estava desacompanhada e perdida praticamente, né? Afinal, ela nem sabia direito onde ela estava. Os amigos da Teresa, mais uma vez, ficaram revoltados da forma do tratamento que ele fazia com ela, da forma que ele tratava ela, né? Deram mais conselhos à amiga para que ela tomasse uma decisão, sabe? E ela se cuidasse mais, se valorizasse mais, mas parecia que entrava num ouvido e saía do outro. Teresa foi para casa. Um amigo dela socorreu ela, chamou um táxi e Teresa foi embora. Teresa só mandou mensagem pro boy, surtado, pela manhã, no dia seguinte. E quando ela pegou o celular, já tinha mensagem dele. E dizia assim: Amor, quero que você me desculpe por ontem. Eu achei que você estava dando mole pro fulano lá. Não sei o que deu em mim. Eu só me senti vontade de ir embora. Gente, peraí. Não tem como você namorar alguém que simplesmente surta e deixa você pra trás, esquecendo que a pessoa que você tá precisa de você. Precisa da sua ajuda pra ir pra casa porque tá sem dinheiro. Gente, isso pra mim é demais. Meu Deus. Acabou então que Teresa perdoou ele, fizeram as pazes, como sempre, né? E tava tudo bem. E nesse mesmo dia, ele, o boy surtado, convidou ela para ir para casa dele. Ele disse que a mãe dele tinha ido trabalhar fora, que estava em casa sozinho, né? E era um bom momento para os dois ficarem sozinhos, fazerem as pazes, fazerem umas brincadeiras gostosas. E isso é uma história bem apropriada pro pera, uva, maçã, salada mista. Só que eu tô contando aqui, não vai ser muito explícito, não. Então ela gostou muito do convite, da oportunidade, e ela disse: eu vou. Aí, beleza, né? Ele pediu pra ela se programar, levar uma lingerie, pra ela ficar bem gostosona pra ele, pra ela fazer toda aquela coisa, né? Enfim. Anoiteceu e é a hora dela partir pra casa dele, pra casa do boy. Ele marcou com ela bem tarde, né? Eram 11 horas da noite, o horário que ele combinou com ela. Então tava tudo muito deserto, né, na rua. E aí ela já tinha recebido uma grana de um job que ela tinha feito na semana. E ela resolveu então chamar um motorista de aplicativo para levar ela. E aí o carro chegou e levou ela. Enfim, chegando lá no condomínio do boy, ela subiu as escadas, ele morava no segundo andar do prédio. Realmente, ele estava sozinho. A mãe dele tinha ido trabalhar fora e eles ficaram mais à vontade em casa, né? Ficaram ali na sala namorando, vendo filme, pipoquinha, agarradinhos, beijinhos, brigadeiro, enfim. Aí a coisa começou a se esquentar, ficar quente, mão aqui, mão ali. Já tinham passado já umas horinhas, já era aí mais de meia-noite. E ele disse pra ela assim: vai lá pro quarto, se prepara, fica deitada, me espera que eu vou me preparar pra gente fazer a nossa noite ficar muito mais gostosa. E ela foi toda boba, já estava cheia de vontade. Ele levantou, levou ela até o quarto e fechou a porta. Chegou no quarto, ela se arrumou toda, colocou a lingerie que ela tinha comprado para ficar mais bela para ele, se preparou toda, ficou na cama fazendo pose, esperando ele entrar no quarto. Ela ficou inicialmente esperando cerca de 15 minutos ele aparecer no quarto e pensou de ir na sala para ver se estava tudo bem, mas ela pensou assim: não, ele deve estar no banheiro, deve estar fazendo a higiene dele lá, então eu vou aguardar mais um pouquinho. E aí ela aguardou e esperou mais 40 minutos. E nada dele aparecer, então ela pensou: não, deve estar se depilando, se lavando, por isso tá demorando tanto assim, sei lá. Já tinha se passado, gente, cerca de mais de 1 hora que ela estava deitada na cama ainda esperando ele. E aí ela ficou muito preocupada de ter acontecido alguma coisa com ele, né? Se ele, sei lá, caiu no banheiro, bateu a cabeça, desmaiou, alguma coisa do tipo. Então ela levantou da cama e foi em direção à porta, né? Pra poder abrir a porta, mas quando ela colocou a mão na maçaneta da porta,
a porta do quarto estava trancada. Ela começou a bater. Ela começou a bater na porta, desesperada, batia, gritava, chamava, mas ninguém respondia a Teresa. Ela pegou o celular para ver, né, para ver se chegou a mensagem dele, para ligar para ele também, e ela ligava, chamava e ninguém atendia. Mas ele estava online o tempo inteiro, aquele aplicativo de conversa do celular. Mas ele não respondia a ela e não atendia nenhuma ligação dela. E aí ela percebeu que na bolsa dela, os cartões estavam fora da carteira. A bolsa dela estava revirada, né? E aí ela começou a olhar a carteira, procurou a carteira para ver que tinha acontecido alguma coisa. E ela viu que ele havia pegado todo o dinheiro dela. Todo o dinheirinho que ela tinha ganhado do trabalho dela que ela fez naquela semana. Gente, não dá pra mim. Ela disse que ficou desesperada, começou a chorar, não sabia o que fazer, né? Ela sabia chorar, coitada. E não sabia o motivo, porque ele tava fazendo isso com ela se sentia trouxa. Se sentiu muito mal, tá? Por que ela se pergunta até hoje, né? Por que ela foi enganada? Por que ela foi tratada assim, né? Por que ele tinha pegado o dinheiro dela e tinha feito isso, né? Coitada, ela ficou totalmente desolada. Gente, tadinha, eu nem sei o que dizer, mas se fosse eu com um boy desse, eu já tinha mandado ele embora há muito tempo da minha vida, né? Mas cada pessoa é uma pessoa, enfim. Ela, não tinha o que fazer, né, naquela vez, mas mais uma vez ela teve que ligar para os amigos dela para pedir ajuda, para pedir socorro. E ligou já explicando tudo o que tinha acontecido com ela naquela noite. Os amigos ficaram, eu não acredito. Mas Teresa estava falando a verdade. Teresa não tinha como sair do apartamento, porque ela estava trancada, né? Abandonada de lingerie, tadinha. Coitada da Teresa, né? Trancada no quarto sozinha, no segundo andar do prédio. De lingerie. Tadinha. Desculpa, Teresa. Tô rindo, mas com respeito, tá? Então, um amigo dela pegou o carro e foi socorrer ela. Tadinha. Mas não tinha como a Teresa sair do apartamento, né? Tava trancada dentro do quarto. E ele morava no segundo andar do prédio e a janela do quarto dele era atrás do prédio, né? E dava para um barranco que tinha atrás do condomínio, né? Então, Teresa viu que a única saída dela era, para sair de dentro do quarto, do apartamento, era pular nesse barranco. Então a Teresa decidiu pular e pulou. Tadinha. Ela se machucou toda. Gente, a Teresa, ela é fortinha, ela é gordinha. Então ela acabou se machucando ali, se ralou de lingerie, tadinha. No barranco. E por fim, o amigo dela foi lá, pegou ela, levou ela pra casa de lingerie, toda suja, machucada. Ai, meu Deus. Os amigos, né, cansados de dar opinião, falar sobre, ficaram todos chocados, mas não falaram em uma palavra, resolveram não se meter, porque eles acreditaram que ali era a gota d'água pra Teresa. Teresa só foi descobrir 2 dias depois onde seu namorado tava, né? Ela só descobriu... Ai, Teresa, desculpa. Aonde ele foi, né? Depois de ter feito tudo isso com ela, ela descobriu, né? Ele tinha ido, gente, pra uma festa, pra um baile. Pegou o dinheiro da Teresa, trancou ela e foi embora. Simplesmente queria ir sozinho e manter ela sob os cuidados dele, trancada. Gente, que absurdo! Coitada da Teresa. Vamos tomar cuidados aí, gente, com as pessoas abusivas, com relacionamentos abusivos. Isso não é normal, tá? Se você tiver uma história que te fez passar raiva ou algo do tipo, manda pra mim pro bocacheiapodcast@gmail.com. E é isso. Esse foi mais um episódio do Passando Raiva, do seu podcast Boca Cheia.
não deixe de ouvir nossos outros quadros, nossos próximos episódios. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí, porque a gente entrou do ranking do top 50 de histórias do Spotify. E a gente ficou no número 44. Obrigado por esse sucesso, porque não é só o meu, é de vocês também aqui do Passando Raiva. Um beijo e até o próximo.